Então, o que eu posso fazer então para superar essa minha angústia, essa minha insegurança, essa minha sensação de que eu já tentei de tudo e não consegui, essa minha sensação de que o meu bebê é exclusivo, é diferente de todos os outros bebês, que só eu não consigo fazer rotina, só eu não consigo, eu já tentei de tudo e não consigo, eu já tentei desmamar, fazer desmame noturno, fazer isso, fazer aquilo e não consigo. O que eu posso fazer para tirar isso da minha cabeça e focar? E olhar pra frente e falar, não, eu vou conseguir sim. Meu bebê não é diferente de outros bebês, tá? Ele tem as particularidades dele, mas o sono do bebê tem um funcionamento. O funcionamento onde a gente fala hormonal, do ciclo de sono, é igual. Então a gente precisa só entender o que esse bebê, o seu bebê, precisa especificamente. Então o que você pode fazer para olhar pra frente? Parar de ficar olhando para o que você já tentou, para o que não deu certo e olhar para frente. Primeira coisa é você passar de fato a conhecer o seu bebê. E isso você vai entender muito na aula 1. Vai ter material em PDF na aula 1, que vai ser, o material de PDF tem o nome, já vou dar um spoiler aqui da jornada do sono. O material da aula 1 chama-se Conhecendo o Meu Bebê. Você vai passar a conhecer o seu bebê. Através de várias perguntas que eu vou colocar lá, você vai começar a ter um olhar individualizado para esse bebê, nesse sentido de o que ele precisa. Como é que eu posso ajudar o meu bebê que não está dormindo bem? Segunda coisa que você precisa é estar motivada, gente. Quem é que vai conseguir consolidar a rotina desmotivada? Quem vai conseguir consolidar a rotina achando que não vai dar certo? Não vai dar certo. Se você que está aqui, a gente tem agora nessa live aqui no Instagram 78 pessoas, 78 mães, pode ser que tenha algum pai perdido aqui, eu acho ótimo quando tem pai, mas a maioria de vocês é mães. O que essas 80 mães aqui, vocês 80 mães que estão aqui agora nesse momento, precisam para conseguir consolidar a rotina do bebê de vocês? Vocês precisam estar motivadas. Se vocês não estão motivadas, não vai dar certo. A motivação é o ponto número 1 para você consolidar a rotina do bebê. Motivação. E é por isso que eu faço essas 2 semanas de aquecimento para a jornada do sono do bebê. Essas 2 semanas de aquecimento, elas vão ajudar você a estar motivada, aquecida, empenhada em ajudar o seu bebê a dormir bem, com apego, sem estresse, sem neurótica, sem ficar neurótica com rotina, sem querer ir para casa da sua mãe ou para casa da sua sogra porque você está fazendo rotina. Não, eu estou fazendo rotina. Não posso sair de casa com meu bebê. Tenho que ficar aqui agora 10 dias fazendo tudo certinho para dar certo. Não é assim que vai funcionar. Vocês sabem, quando a gente vai malhar, né? Quem faz academia, quem já fez academia aqui, quando a gente entra na academia, o que a gente faz? Quem quer emagrecer? A gente vai lá, começa a fazer academia, aí a gente se pesa. Quem tem balanço em casa, todo dia vai lá e se pesa. A gente quer uma fórmula mágica, né? A gente quer perder peso rapidinho. Poxa, mas eu malhei hoje o dia inteiro e não perdi 1 grama. Malhei hoje, fui pra academia, suei um monte e tô com peso igual de ontem. É assim que vocês fazem com a rotina do bebê. Vocês começam a rotina, começam empenhadas. Fiz a rotina certinha hoje, meu bebê despertou mais do que despertava antes. Despertou 5 vezes, despertou 7 vezes e por aí vai. Quem quer resultado de academia, o que precisa? Todo mundo sabe. O que você precisa para ter um bom resultado de academia? Ir pra academia todos os dias, né? Pelo menos de segunda a sexta aí. Fazer uma atividade física regular. Não pode ser peso, porque se é peso, a gente para de ir. Tem que ir por motivação, por se sentir bem. Não, então quem não gosta de musculação vai buscar alguma aula para fazer, né? Vai para os funcionais da vida, vai para os crossfit da vida, enfim, vai para fazer outra atividade física. Porque se vira peso, a gente para de fazer. Quando a gente está quase começando a ter resultado, a gente cansa. Nessa semana eu não vou não. Tô com uma preguiça de ir pra academia. Com o sono do bebê é a mesma coisa. Você começa ali empenhada, motivada em fazer rotina. Aí você não vê resultado logo. Aí faz o quê? Desmotiva. Aí deixa o bebê passar da janela de sono, deixa o bebê ficar acordado o dia todo, ou deixa o bebê dormir demais de dia. E aí desanda tudo, piora mais ainda do que estava. Porque não pode ser peso. Quando a gente fala de rotina com apego, é justamente para você fazer as coisas com leveza. A rotina ela vai entrar na sua vida de forma tão automática, igual você escovar dente. Ela não vai entrar como uma coisa rígida, estressante. Não, vai ser tão fácil para você identificar os sinais de sono do seu bebê, saber quando o seu bebê está precisando descansar, saber quando o seu bebê está precisando de mais atividades, que a rotina fica leve, meninas. E você não sofre com ela. Porque se você não sofre com ela, se você faz a rotina com leveza, você consegue pegar consistência nela, você consegue fazer ela por 1 mês,
E as melhoras vão vindo de forma progressiva, assim como na academia você vai perdendo 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, até perder 1 quilo. Aí quando você perde 1 quilo, o que acontece? Você fica super empolgada. Massa, tá dando certo. Pronto, quando o seu bebê passa de 7 despertares para 2, você fica assim, tá dando certo. E você fica motivada a continuar, persistir e conseguir fazer o seu bebê pegar consistência naquela rotina. Então não adianta pegar técnicas estressantes que não vão te deixar fazer isso todos os dias. Não adianta ficar neurótica com a rotina. Vou repetir, a gente vai ter uma live só para falar sobre isso, porque você não vai conseguir fazer. Você vai desistir no meio do caminho, tá? Vamos voltar aqui então. Então pronto, falei dos 3 P's. E aí, uma coisa que acontece muito, né? Como eu falei no começo da live, às vezes você já fez alguma consultoria, você já fez até algum curso de sono. Não é incomum. Eu tenho algumas alunas, muitas alunas na verdade, que já fizeram cursos de sono e não tiveram sucesso. E entraram para assessoria porque acreditaram no método por ser diferente, inovador. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, por exemplo, da Micheline. Vocês vão ver depoimento dela aqui no Instagram. A Micheline, ela tinha feito já outro curso de sono, mas ela não conseguia colocar em prática aquilo ali, ela não conseguia entender, ela não conseguia praticar. E aí ela começou com a metodologia sono e rotina com apego, a rotina da bebê dela ficou leve, ela conseguiu fazer sem perceber. Ela foi fazendo, foi melhorando, foi vendo melhoras progressivas. Ela conseguiu, gente, uma coisa muito importante, a gente vai ter uma live também para falar sobre isso, eu vou repetir isso em muitas lives. Você precisa setar as suas expectativas quanto ao sono do bebê. E é por isso que eu sempre falo sobre o ciclo do sono. Eu explico para você lá no curso como é que o seu bebê dorme, como é o sono do bebezinho. Não dá pra gente exigir do sono do bebê, a gente tem que ter paciência, explicar, ir devagarzinho até o bebê ter maturidade para dormir a noite toda. Então seta a sua expectativa. Eu sei que tem bebês de 2 meses, 3 meses que dormem a noite inteira. Eu tenho alunas que têm bebês que dormem com 2, 3 meses a noite inteira. Mas o seu bebê, não é porque ela dorme que o seu bebê vai dormir. Os bebês não são robôs, né? Por que esse bebê de 2, 3 meses dorme a noite inteira? Porque a mãe é super tranquila, a mãe tem uma produção de leite mega exagerada, o bebê consegue mamar um monte durante o dia, consegue ficar 10 horas sem precisar mamar, porque ele adquire as calorias durante o dia, coisa que não é tão comum. A gente produz geralmente a quantidade de leite que o nosso bebê precisa. Um bebê de 2, 3, 4 meses, é natural que ele acorde na madrugada para mamar por fome, por necessidade calórica. Então, mesmo esse bebê que tem rotina certinho, ele pode acordar 1, 2 vezes para comer, para se alimentar. Então, seta as suas expectativas quando se fala sobre o sono do bebê. Não exija que o seu bebê de 1 mês, de 2 meses, durma a noite inteira. É diferente do bebezinho de 9, de 10, o bebê que já começou a comer, né? Passou da introdução alimentar. Esse bebê a gente tem certeza que ele está comendo. Então, esse bebê a gente precisa olhar outros aspectos que vai ajudar ele a dormir a noite toda. Geralmente a gente tem muito aí o apego, muita angústia da separação. Às vezes a mãe voltou a trabalhar e aí chega de noite e o bebê quer estar grudado na mãe. Por quê? Porque a mãe trabalhou o dia todo e o bebê quer ficar com a mãe o tempinho que ele tem à noite. Então, é importantíssimo que você sete as suas expectativas quanto ao sono do seu bebê. Não exija do seu bebê uma coisa que ele não tem capacidade para fazer. E aí, com outros métodos, às vezes, você acaba fazendo coisas que você não gostaria, né? Por não ter esse olhar para o sono do bebê, não ter esse olhar dócil, esse olhar de que o bebê é um ser que depende de você, que precisa mamar. O bebê até 6 meses de vida, ele só se alimenta do peito, né? Ou outros bebês que tomam fórmula, só tomam leite. Então a gente precisa entender que esse bebê às vezes precisa acordar para comer, tá? Não dá pra gente exigir tanto do bebê. Então, outro exemplo que eu tenho para dar para vocês com relação a essas coisas que eu tô comentando de curso, de porque vocês desistem porque vocês já tentaram de tudo, esse tentar de tudo não é tentar de tudo, tá? Outro exemplo que eu tenho para falar, por exemplo, é a Michelle. A Michelle é mãe de 2 bebês. Vocês também vão ver depoimentos dela aí falando pra vocês o que aconteceu com ela. Ela é mãe de 2 bebês e com o primeiro filho dela, ela teve uma experiência de sono, de assessoria terrível, onde ela ficou angustiada, ela ficava agoniada porque ela não conseguia colocar em prática, ela não conseguia entender o que estava acontecendo com o bebê dela. Por que todo mundo consegue menos eu? E aí, depois que ela conheceu a metodologia sono e rotina com apego, ela entendeu o que estava precisando, o que estava faltando na rotina dela. Era simplesmente o olhar atento ao seu bebê, o olhar atento àquilo que o bebê dela estava precisando e principalmente setar as expectativas. Quando você faz isso, que você relaxa,
É igual tentar engravidar. Às vezes a mãe fica, quero engravidar, quero engravidar. Quantas mulheres tentam por anos aí engravidar e aí quando ela relaxa, ela vai lá e engravida. É a mesma coisa com o sono do bebê, quando você relaxa, você já entendeu como funciona o sono, você não tem dúvida mais sobre a rotina, você está conseguindo fazer uma rotina onde o seu bebê está ficando bem durante o dia e mesmo assim o seu bebê não está dormindo, ó os neurônios espelho, às vezes ele não está dormindo porque ele está ansioso, porque você está ansiosa, porque você está esperando muito dele, você está com muita expectativa em cima dele e os neurônios espelhos vão lá e não deixam fazer com que esse bebê durma a noite inteira. Então, sete as suas expectativas com relação ao sono do bebê. Faz o que tem que ser feito. Faz o que está ao seu alcance. Torna a rotina do seu dia a dia uma rotina leve, prazerosa. Nada de ficar estressado na hora de colocar o bebê para tirar a soneca. Tem mães que ficam ali, ó. Meu Deus, fica tipo, o bebê acabou de acordar e ela já tá pensando na outra soneca. O bebê tá dormindo essa soneca e ela já tá pensando na outra. Então, quando você fica neurótica com a rotina, a gente vai ter uma live só para falar sobre isso, as coisas tendem a não pegar a consistência, a gente desiste no meio do caminho.